Olá, querido Theo Hayashi, Lucinho Barreto e Silas Malafaia, quebra o silêncio aí, comenta em relação ao menino Miguel Oliveira. Mas antes disso, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe a sua opinião para você não perder nenhum conteúdo. E vamos pro vídeo. Fala pessoal, tô de viagem, mas mesmo longe tenho escutado e tô obviamente conectado com a internet e visto as notícias da controvérsia e da polêmica girando em torno do adolescente Miguel de Oliveira, de 15 anos, esse garoto que viralizou nas redes sociais por conta das suas pregações, profecias, seja lá o que for que você queira considerar o que ele faz. Esse cara que tá com milhões assistindo ele na internet atraiu também a atenção do Conselho Tutelar, que veio ter que intervir. Para quem não sabia, o Conselho Tutelar acabou de proibir esse adolescente de pregar nas igrejas, de usar as mídias sociais dele, de viajar, por conta de toda essa exposição que ele estava tendo e também porque ele precisava voltar a estudar. E eu sei que tem muita gente aqui criticando o Miguel nas últimas semanas, mas eu queria trazer aqui alguns pontos que eu acho que são importantes, na verdade, para nós analisarmos em tudo isso. O primeiro é que o Conselho Tutelar nem deveria se envolver. Na verdade, quando o Conselho Tutelar entra em cena, é porque todas as outras lideranças na vida desse rapaz já falharam. Eu tô falando aqui especialmente dos pais dele e dos pastores dele. E a pergunta que não quer calar é: onde é que estão os pais desse menino? Ou os pastores desse menino que, ao verem a controvérsia que está acontecendo, os ataques que esse menino está sofrendo, a toda a exposição que ele está enfrentando nas mídias, não estão lá para se posicionar e proteger? Eu fico perguntando onde é que estão os pastores desse garoto para guardar e proteger ele de todo esse circo que se criou ao redor da figura de um adolescente. Bom, a verdade é que eles estão em algum lugar, obviamente, mas eles não estão falando muita coisa. Por que eles não falam? Infelizmente, e bem provável, é por interesse. Talvez o interesse nos valores que o filho recebe pregando nas igrejas. A influência de ter um adolescente pregador de tanta notoriedade, que é parte do teu ministério. Eu não sei qual que é o interesse, mas para mim fica notório que a ausência de uma afirmação ou de posicionamento, eles estão ganhando com isso. E seja como for, a maior falha aqui não é do Miguel. O menino tem 15 anos, cara. A maior falha é dos líderes na vida dele, que aparentemente preferem usá-lo do que ensiná-lo no caminho que ele deve andar. A palavra fala lá em Provérbios 22:6, ensina a criança, eu quero uma criança, no caminho que deve andar, e ainda quando ele for velho, ele não se desviará dele. E eu fico pensando, agora a gente entra num ponto, que é número 2 que eu quero falar. A gente não pode usar essa exceção como uma regra, porque eu também estou escutando muitos criticando o lado pentecostal carismático da igreja, como se esse Miguel fosse, na verdade, o retrato de todas as igrejas pentecostais. Como se esse Miguel fosse o retrato de igrejas que não têm critérios, que não têm fundamentação bíblica, que é uma bagunça, simplesmente pelo fato de serem pentecostais carismáticos. Bom, a gente sabe que isso é uma injustiça. Esse aí não é um retrato verdadeiro da igreja pentecostal carismática. E não adianta tentar ficar insistindo e batendo nessa tecla, dizendo que não vai alterar a verdade, que não é. E nesse mundo de mídias sociais, é muito fácil para nós pegarmos aqueles que viralizam, e seja isso pro bem ou pro mal, a gente usa essas pessoas como uma personificação do que elas representam e a gente distorce. Então, para cada notícia que viraliza de um pregador desequilibrado, pensa nisso. Existem literalmente centenas, se não milhares, de pregadores avivados, carismáticos, pentecostais, que buscam usar a palavra como sua fundação, como seu centro. Só que talvez você não os conhece, porque eles nunca viralizaram nas suas redes sociais. Então a gente não pode generalizar. Para pensar nisso, nem toda igreja pentecostal carismática é bagunçada, assim como nem toda igreja reformada é fundamentada na palavra. A gente precisa de equilíbrio. Equilíbrio na busca dos dons, equilíbrio no agir nos dons e fluir dos dons. Sabe, eu fico vendo, tem lado que não busca nenhum dos dons, é um desequilíbrio, porque a palavra deixa claro, busque com zelo os dons. E tem outros que estão abusando dos dons, e aquilo também é outro desequilíbrio. Em suma, enquanto a igreja envolver pessoas, nós teremos problemas. E sendo assim, é necessário que nós venhamos entender que o coração de Deus é ter unidade na diversidade, aonde nós teremos tanto
pentecostal, quanto carismático, quanto batista, quanto metodista, todos andando em unidade debaixo do corpo de Cristo, ou sendo parte do corpo de Cristo. E daí eu entro finalmente no meu terceiro ponto. Tem a ver com a próxima geração. É a necessidade de nós aprendermos a conduzir a próxima geração. Quando nós estamos no ministério, e liderando o ministério, é normal que nós venhamos identificar desde cedo aqueles que têm um chamado ministerial, seja para louvor, seja para pregação, seja para o ensino da palavra. Então, quer dizer, o Miguel, esse garoto, ele não é o primeiro, nem vai ser o último rapaz com potencial que apareceu dentro de uma igreja evangélica. Porém, o que tem que ficar aqui é a maneira como a gente está conduzindo esses jovens no caminho do ministério. E a maneira como a gente faz isso vai determinar se eles vão ou não vão ter êxito. Se vão ou não vão continuar no caminho do ministério de maneira saudável. O que a gente precisa nas nossas igrejas é justamente esse discernimento, essa paciência, essa sabedoria, não sermos precoces. Então, para você que é pastor, deixa eu te falar uma coisa, assim como eu sou pastor, é melhor nós gastarmos mais tempo com os jovens da nossa igreja que tem esse chamado para o ministério, tratando o caráter deles, ensinando princípios a eles, fundamentando eles na palavra, treinando-os, para assim a gente ver uma geração que vai completar a jornada, a carreira e terminar bem. Sabe, não é sábio nós apressarmos e pularmos as etapas. Eu fico vendo algumas pessoas que se convertem e rapidamente já estão sendo convidados para pregar em conferências. Isso aí a Bíblia já deixa claro, não seja precoce em ordenar, em separar, em dar plataforma para o ministério. Isso aí é encaminhá-los para um desastre. E para você que é jovem, que está me escutando aqui, se você realmente ama Jesus e se você realmente anseia ser usado por Ele, esqueça essa ideia de viralizar, de explodir na internet. Joga esse negócio pra fora, cara, porque isso aí vai te atrapalhar mais do que te ajudar. É importante você se submeter à sua liderança, é importante que você venha abraçar os processos, e como a palavra fala lá em 1 Pedro 5,6, no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Se nós queremos ver uma geração de ministros que vão carregar a unção de Deus, fundamentados na palavra, com famílias, com casamentos saudáveis, é importantíssimo que nós venhamos conduzi-los para chegar lá como pais e mães espirituais, pastores na vida deles, com paciência. Às vezes não é só a ansiedade deles, é a nossa ansiedade de querer promovê-los rápido demais. Em entrevista a Paulo Capelli, do portal Metrópolis, Silas Malafaia disse: "Sou um pastor pentecostal, creio nos dons espirituais, mas Miguel Oliveira é um menino que tem gente manipulando por trás. Um garoto inteligente que tem capacidade de imitação, mas o que ele faz não é espiritual. Isso aí ele aprendeu com gente mais velha, de ver gente mais velha fazer. E tá repetindo porque é um garoto de inteligência aguçada. É só ver para comprovar o que estou falando. Isso daí não é poder de Deus, não é unção do Espírito Santo. Isso daí é uma farsa. Lamento dizer e tenho até pena desse menino. É um garoto inteligente, tem uma inteligência aguçada para a idade dele, mas está sendo usado para o mal, para enganar pessoas." O pastor Lucinho Barreto escreveu: "Não tenho nada contra pregadores mirins. Eu já pregava com 12 anos. Fui um deles. Mas esses pregadores mirins precisam de duas coisas, que graças a Deus me aconteceram. Eles devem pregar para crianças, ou no máximo, para outros adolescentes. E também devem ser monitorados e discipulados por seus pais e pastores."